Sejam muito bem-vindos a mais um Contando Relatos Reais de histórias que aconteceram com vocês. Nessa noite nós temos 3 histórias, cada uma com criaturas diferentes. O que conecta elas? Todas aconteceram à noite. Noites macabras de acontecimentos específicos que marcaram a vida dessas pessoas. A nossa primeira história se chama Casa das Formigas. E ela começou com uma família normal. Quando eu tinha 8 anos, minha família e eu vivíamos em uma casa no interior. A casa tinha sido construída pelo meu padrasto em um terreno que pertencia à mãe dele. Já morávamos há alguns anos lá. Foi por volta dessa época que coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou com barulhos inexplicáveis durante a noite. O meu pai ouvia sons vindo de fora da casa, como de cascos batendo na varanda. Também havia o som de uma bolinha rolando pelo telhado, mas, estranhamente, ela nunca caía. Mas uma noite específica ficou marcada para sempre. Minha mãe acordou assustada com meu padrasto se debatendo na cama. Ele dizia, desesperado, que a cama estava cheia de bichos. Quando minha mãe acendeu a luz, viu algo surreal. Formigas. Formigas cobriam a cama e estavam por todo o chão ao redor dela. O mais estranho era que as formigas pareciam se organizar, dividindo a cama ao meio, separando minha mãe de um lado e meu padrasto do outro. Minha mãe tentou varrer e matar as formigas, mas elas exalavam um cheiro forte. Foi uma experiência assustadora. Minha avó, na época, costumava dizer que formigas eram um sinal de mudança. E, de fato, pouco tempo depois, meus pais se separaram. Algum tempo depois, eles decidiram reatar, procurar ajuda espiritual para entender o que estava acontecendo. Foi então que uma revelação perturbadora veio à tona. Nos disseram que a casa estava cheia de espíritos que não queriam nossa família unida. Quanto às formigas, disseram que haviam sido enviadas do cemitério como parte de algo espiritual ou maligno. Embora haja uma história mais profunda por trás disso, ela envolve questões religiosas que prefiro não detalhar. Mas essa experiência sobrenatural marcou profundamente a minha infância. A nossa segunda história da noite se passa em um campo, numa casa de fazenda. E ela se intitula O Espantalho. Olá, meu nome é Ágata. Eu queria contar a minha história, que aconteceu em dezembro. Eu estava em um sítio passando as férias. Era para relaxar, mas achei que já não ia acontecer desde o início. Tudo começou no meu terceiro dia. Lá estava eu, com a família da minha madrinha, no sítio deles. No meu primeiro dia aqui, tudo parecia normal. No segundo, também. Mas no terceiro dia as coisas mudaram. Já estava de madrugada. Eu estava sentada na sala, já que não conseguia dormir. Eu estava com minha tia, pois ela também tinha insônia. Estava olhando em volta. Tudo estava escuro. Havia apenas uma luz ligada, que eles diziam que servia para espantar as onças. Mas na escuridão do pasto, havia uma luz vermelha, como se fosse uma aura estranha. Eu estranhei. A minha tia também. Nós ficamos assustadas, pois não havia vizinhos por perto. Nós nos olhamos e decidimos que era melhor dormir. No dia seguinte, nada demais aconteceu até a noite chegar. Eu estava novamente sem sono, mas dessa vez fiquei sozinha, o que acabou sendo um erro. Tudo fazia barulho. A chuva, o vento, as folhas. Mas havia um barulho em específico que eu não consigo identificar. Eram como sussurros de várias pessoas. Pareciam estar rodando em volta de mim. Como uma pessoa que sabe muito sobre o mundo espiritual, eu me levantei e fui à cozinha. Eu peguei sal e decidi andar um pouco. Estava tudo normal, mas acabei decidindo ir em direção àquela luz. Aquela luz vermelha. Eu vi algo correndo no mato. Eu não vi a forma, pois estava se afastando. Quem está aí? Eu fiz a péssima escolha de gritar pro mato. As folhas pararam de se mexer. Aquelas vozes, aqueles sussurros,
Agora eram gritos que pareciam estar longe, abafados, mas eu consegui escutar um dizendo para mim: corra, corra, sem olhar para trás. Assim eu fiz, voltando sem olhar atrás de mim. Eu me deitei na cama e dormi. No dia seguinte eu esperei até a noite chegar para voltar para o mato, voltar para aquele mesmo lugar que fazia barulho. Mas não era uma onça que teria me atacado. Não era nenhum animal, cobra, jacaré, nada. Aquela luz vermelha me atraiu novamente. Eu me aproximei, e quanto mais perto eu ia, mais longe parecia que ficava. Eu olhei para trás quando ouvi minha madrinha me chamando. Eu voltei até a casa. Eu fui até o quarto. Eu vi minha madrinha dormindo. O ar esfriou. Por que estava tão frio de repente? Quem me chamou? Por que me chamou? Eu sabia o que era aquilo? Eu me deitei, mas não conseguia fechar os olhos. Eu escutei batidas nas janelas. Elas não paravam por nada. Eu escutei passos, vindo da sala até o quarto. Eu coloquei meus fones rápido, aumentei o volume, fiquei embaixo da coberta. No dia seguinte, eu teria que ir embora. Eu acordava cedo, 4 horas da manhã. Nós estávamos passando pelo pasto, ainda um pouco escuro, pois era cedo demais, e o tempo estava fechado, quando eu vi um espantalho no nosso pasto. Madrinha, que espantalho é esse? Eu perguntei, olhando em volta. Do que você está falando? Não tem nada ali, mas eu podia ver, claramente, um espantalho no meio da mata. Não era dos comuns. Tinha a boca rasgada. Era grande, do tamanho de um homem alto. Tinha roupas comuns, a não ser pela boca suja de lama. Eu olhei fixo para lá, quando pude ver claramente o espantalho se mexer. Eu parei. A viagem seguiu normal, mas em todos os pastos que eu passava, eu via aquele mesmo espantalho. Quando cheguei em casa, eu arrumei minhas coisas, peguei meu caderno e relatei o que tinha acontecido. Mas a última folha daquele caderno estava suja de lama. As pontas rasgadas, queimadas. E ali estava escrito: agora você sabe quem estava lá. O estranho é que esse livro estava inteiro, a não ser por aquela página. Eu a rasguei e a joguei fora. Eu nunca consegui achar nenhuma foto ou desenho de um espantalho parecido com o que eu vi naquele dia. Se isso aqui não é digno de um filme de terror de espantalhos, não sei o que seria. A nossa última história da noite se chama O Convite. E o mais bizarro dela é que ela ainda não tem um final. O meu relato é sobre uma história que aconteceu na minha família. E confesso que eu até hoje estou assustada. Desde que eu era pequena, eu ouço as histórias da minha família. Sendo elas que as irmãs do meu avô foram perseguidas por um lobisomem quando meu primo nasceu. Este mesmo primo chegou a cometer suicídio em 2021. Que uma outra irmã havia encontrado gnomos em um município próximo a onde eles moravam e o expulsaram de lá. Que na casa da minha bisa aconteceram vários eventos sobrenaturais, desde barulhos de panelas caindo durante a noite, até mesmo do espírito de uma índia que ficava chutando visitantes quando iam repousar por lá. No velório dessa minha bisa, houve a aparição de um lobisomem. Nesse, eu estava presente. Tudo o que ouvimos fomos os uivos, o barulho extremamente desconfortável aos ouvidos. Cada filho da minha bisa já vivenciou um evento sobrenatural, e alguns netos e bisnetos também, como no meu caso. Diversas vezes eu ouvi alguém na minha casa. Ele me chamava. Quando eu respondia, eu procurava, não tinha ninguém lá, nenhuma pessoa. Um dia, eu falei isso pro meu avô. Ele me disse que nunca era para responder. Se eu visse alguém chamando meu nome, nunca devia falar nada. Ele dizia que eu sempre tinha que ver primeiro e depois responder.
O que está me incomodando muito é que ultimamente, todas as vezes que eu sonho, aquele sonho se torna realidade. Ou são sonhos tão reais que, mesmo me machucando no sonho, quando acordo, eu acordo roxo, doendo no mesmo lugar que eu me machuquei no sonho. Eu já conheci 4 médiums diferentes, sendo eles um próprio tio primo da família, e todos falam a mesma coisa para mim, que eu também sou um deles, e que eu tenho dons, diversos dons. O último sonho que eu tive, eu vi um homem. Ele estava sentado em uma sala, com um livro com símbolos desenhados na capa dura e vermelha em suas mãos. Ele começou a falar comigo. Disse que aquele era meu dom, que eu era a última pessoa da minha linhagem que saberia mexer com aquilo, e que eu fui escolhida por elas. Apareceram todas aquelas tias, uma prima, a minha bisa, claramente em pé, perto de uma enorme mesa com as cabeças abaixadas, e que estava em minhas mãos se eu queria reivindicar o que era meu por direito e herança seletiva, que eu conseguiria ler perfeitamente o livro. Eu lembro que realmente eu consegui entender todos os símbolos, mesmo estando em outra língua. Ele falou que não forçaria, mas que era um desperdício e tanto de talento. Se eu aceitasse, teria que entender que tudo tem um preço a ser pago e que o livro não estava nos poderes dele. Mas se eu realmente quisesse seguir com aquilo, ele me mostraria e me levaria ao livro. Depois disso, ele me ofereceu um jantar completo. Disse que eu tinha tempo para pensar na proposta. Ele estaria aguardando a resposta até quando eu estivesse pronta. Quando acordei, senti uma pontada no peito. Eu fiquei pensando por dias e dias. Isso pelo menos explicava o porquê de, desde pequena, eu conseguir ver e ouvir tanta coisa. Eu tive um sonho em 2017, com a pandemia, com o final dos tempos. Mas isso fica para outro relato. Espero que receba esse relato com carinho. Eu adoro seus vídeos e, estranhamente, não me sinto desconfortável vendo nenhum deles. O assunto do sobrenatural não me assusta, apenas me atrai, cada vez mais. As 3 histórias não podiam ser mais diferentes e, ao mesmo tempo, mais significativas e parecidas. O que você faria se alguma noite da sua vida fosse tão impactante assim? Alguma coisa tão diferente, alguma coisa tão inexplicável acontecesse com você? Como ver algo estranho na fazenda da sua madrinha, na fazenda da sua família, receber uma visita completamente inesperada, um convite de outro mundo em um sonho, ou a aparição de bichos estranhos na sua casa, na sua cama. Eu tenho certeza de que existem diversas histórias de diversas noites macabras e bizarras que já aconteceram por aí. E se você quiser me enviar a sua, eu vou ficar muito feliz de ler ela aqui. Eu espero vocês aqui na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Boa noite e bons sonhos.